Veja no ICL Notícias, segunda edição. Tic-tac, tic-tac. Moraes aponta a falta grave de Bolsonaro por posse de arma e dá 48 horas para a PGR se manifestar sobre prisão domiciliar. A teia de Edir Macedo. Prefeitura de São Paulo e governo Tarcísio concentram 85% da carteira de consignados do Banco Digimais. Sai pra lá, tio Sam. Em recado a Trump, ministro Mauro Vieira critica a ingerência dos Estados Unidos nas eleições da América Latina. La derecha avança. Keiko Fujimori abre vantagem irreversível no Peru, enquanto Ivan Cepeda reconhece derrota na Colômbia. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, hoje é quarta-feira, dia 24 de junho de 2026. Seja muito bem-vindo e seja bem-vinda ao ICL Notícias, segunda edição. E neste dia de São João, o nosso abraço vai para Ilhéus, no sul da Bahia, para toda a equipe da Rádio Frequência FM, mais uma parceira de retransmissão do ICL. A Frequência FM é um projeto de comunicação digital que leva música, informação e notícias para os ouvintes de Ilhéus e de toda a região, tá? Mostrando como as web rádios vêm ocupando um espaço cada vez mais importante na comunicação local. E não esquece não, tá? Se você também quiser fazer parte da nossa comunidade, é só acessar o e-mail retransmissão@icl.com.br. Venha fazer parte da nossa comunidade, porque a nossa família está só aumentando. Simbora agora ver a previsão aqui do Instituto Nacional de Meteorologia, que é o INMET. Bota na tela, por favor, o nosso mapa, porque a massa de ar polar continua atuando no país, com chuva forte no sul e em parte do sudeste e também do centro-oeste. As temperaturas seguem baixas nessas regiões. No sul, os termômetros podem ficar abaixo de zero, com chances de geada. Enquanto isso, a chuva ganha força em áreas do norte e nordeste, nessas áreas em amarelo que a gente está vendo aqui no mapa. Deixa eu dar boa tarde ao meu querido Chico Sá, porque olha só, hoje é dia de São João. Dia de São João. Oficialmente, as festas juninas estão abertas. Estão abertas e estão bombando. Aliás, muita gente de ressaca de ontem, porque o forte mesmo é a noite do 23 para o 24. Nordeste, todo mundo se esbagaçou. Hoje, boa parte não trabalha. Meu pai e minha mãe souberam que eu estou trabalhando hoje. Vão me dar aquele puxão de orelha, porque não é recomendável, mas aqui seguimos. É isso mesmo. Deixa eu dar boa tarde à nossa querida Elô Vilela. Deixa eu perguntar para a Elô se ela curte uma festa junina, se em Brasília vai ter algum festerê. Elô, você gosta de festa junina? Eu adoro, mas eu preciso conhecer os pais do Chico Sá primeiro para poder aproveitar de verdade, entendeu? Aí senão, sim. não. Aí sim, Elô, vou te apresentar. Essa família toda, né? Essa família animada, muito unida, animada. Imagina um jantar com essa família, Elô. Meu Família Deus divertida. do céu. Oh, que bacana, Nossa, Chico. É, isso aí. bate da minha família. Vamos lá, querida. Vamos lá, porque o ministro Alexandre de Moraes, do STF, deu prazo de 48 horas para a PGR se manifestar sobre a manutenção da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro e também sobre a arma apreendida numa blitz. No encaminhamento, o Moraes destacou que Bolsonaro admitiu em depoimento que mantinha a pistola em casa. O ministro ressalta que, segundo ele e segundo a Lei de Execução Penal, a posse de arma é falta grave, que pode justificar a suspensão da prisão domiciliar. Aliás, em depoimento à Polícia Federal ontem, o Jair Bolsonaro alegou que mantinha a arma porque tem 3 mulheres em casa e não podia ficar desarmado. Heloísa Vilela. O cara virou guarda agora, guarda, né? Virou vigia, o que é? É o guarda-belo. O guarda-belo, é. Não, e mais, né, Chico? A coisa que é perigosíssima. Brasília é uma cidade perigosíssima. Se você não tiver uma arma dentro de casa para se defender, como é que fica? Então, assim, uma desculpa realmente atroz, né? Não tem cabimento nenhum
o que ele disse. E imagina, ainda por cima, bancando de herói. Ele lá todo enfermo, né, se levanta, cai, bate a cabeça com uma arma para defender as 3 mulheres que estão na casa. O cara com segurança, gente da polícia, né? Assim, é tão descabida a explicação dele que realmente dá vontade de rir, né? Agora, fato é que isso é um assunto sério e que pode sim determinar o fim da prisão domiciliar. Pela lei, qualquer preso perde vantagens que ele tem no momento em que ele é pego numa situação como essa, cometendo uma falta grave. E a gente tem que lembrar que esse não é um preso qualquer, é um preso que adora fazer bobagem, que adora dar sinais de que não pode confiar nele, que vai lá e tenta tirar a tornozeleira eletrônica com uma solda e depois tem uma arma em casa e ainda diz que é normal. Então, eu só acho difícil a PGR mandar ele de volta para a prisão por causa do estado de saúde do Bolsonaro. Outro dia saiu um boletim dizendo que ele até melhorou dos soluços e tal, mas ainda assim eu acho que vai ser difícil. Mas por lei ele deveria sofrer a perda do privilégio, porque estar preso em casa em vez de estar na cadeia é um privilégio. E depois de uma situação como essa, que o policial confirmou que a arma era dele e ele também, não resta dúvida que ele cometeu uma falta grave. Chico, acho que o presidente pensa que está morando nos Estados Unidos, talvez? Exatamente. É meio maluco, né? Porque ele diz que está muito frágil e soluçando e completamente sem condições de saúde para se manter em casa na domiciliar. Mas é a mesma figura, a mesma criatura que diz que é todo machão que está protegendo as mulheres da casa. Que precisam ser protegidas por um homem, né? Ele tem que se decidir. E outra, tá num condomínio de luxo aí em Brasília, vem com esse papinho, né? Pô. Elô, posso comentar? Adorei você com a camisa do Brasil no dia de hoje. Não tinha te visto ainda com a amarelinha. Demais. Parabéns pra você. Azul e amarelo. Eu tô com tudo aqui, ó. Muito demais. bom. Nós já vestimos, né, no rolê. Vamos torcer. Eu e o Chico já vestimos essa semana também no rolê CE. A camisa é nossa, tá? E eu aproveito essa... Vai lá, Elô. O país é nosso, é de todo mundo. Exatamente, Elô. Exatamente. Aproveitando que você está com essa camisa aqui, lembrando que tem jogo da Seleção Brasileira, e a gente lançou a enquete aqui no Papo Legal. A pergunta é a seguinte: se você fosse o Ancelotti, você colocaria o Neymar em campo hoje? Essa é a pergunta, nós temos 3 opções. Sim, o Brasil precisa dele. Não, manteria no banco. Terceira opção, não teria nem convocado. Chico, vai você primeiro. Olha, eu sou torcedor do Santos. Eu vejo o Neymar jogando desde que ele voltou. Ver? Não tem jogado nada. Não vê, né? Mas ele entra no meu time para salvar, assim, a gente vive no rebaixamento com o Neymar. Com o Neymar e com tudo. Então, a meu ver, não deveria ser convocado, porque não tem condições físicas nem de saúde para estar lá. Foi convocado pelo ecossistema publicitário, digamos assim, para ser muito educado aqui com vocês. E você, Lô? Exatamente. Eu tô com o Chico no Abro, sigo o relator, ele não tá jogando nada, ele só serve hoje de garoto propaganda de Betis e da família Bolsonaro. Então são muitos motivos. Betis Bolsonaro, é o time dele. Então só não é Brasil, né? Então eu acho que ele devia ficar fora por todos esses motivos. Eu tô com o relator e tô com o Lula. Essa profissão de jogador de home office não pega bem. Não dá. Nada Chega, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos trazer outra pauta, porque o presidente Lula e Jacques Wagner devem se encontrar finalmente no dia de hoje. O presidente voltou a Brasília depois de cumprir uma série de agendas pelo país, mas amanhã já deve viajar novamente. Em meio à pressão para deixar a liderança do governo no Senado, o Jacques Wagner também deve ter um encontro hoje com Davi Alcolumbre, que é o presidente da casa. Davi Alcolumbre também, que saiu em defesa de Wagner, né? Se manifestou ali na maior camaradagem, né, Elô? Com certeza. Ele fez uma defesa do óbvio também, né? Que todo mundo é inocente até que prove o contrário.
mas que era uma defesa para ele próprio, Alcolumbre. Agora, ainda bem que você disse deve se encontrar com um, deve se encontrar com outro, porque a única coisa que a gente não sabe hoje aqui em Brasília é o que vai acontecer. Agora há pouco, a coisa de meia hora, a imprensa toda que trabalha aqui no Palácio do Planalto saiu correndo para o Palácio da Alvorada, porque o presidente Lula estaria lá e Jacques Wagner se reuniria com ele lá. Já ouvi dizer que também isso não vai acontecer, já ouvi dizer que ele está na Bahia, já ouvi dizer que ele encontraria com o Alcolumbre antes e tentaria até destravar essa relação do Alcolumbre com o Lula, mas o fato é que a gente não sabe se essa conversa está acontecendo agora ou não, se vai acontecer antes do Jogo do Brasil. E o que vai ser dito? A pressão dentro do Partido dos Trabalhadores é para que Lula peça a Jacques Wagner que entregue a liderança do PT no Senado e vá cuidar da sua defesa. Ao mesmo tempo, eu ouvi rumores de que no dia 2 de julho agora haverá um grande evento do PT na Bahia, ao qual o presidente pode comparecer, o que significaria apoio à candidatura de Jacques Wagner, porque aí estariam todos juntos no palco, no evento. Rui Costa, Jacques Wagner, Jerônimo, governador, e o presidente Lula. Então, se isso acontecer, e já está se falando nisso aqui nos bastidores, significa o quê? Que o presidente Lula vai pedir a Jacques Wagner a liderança do PT para que ele se afaste, cuide da sua defesa, não contamine demais o governo com essa história, mas, ao mesmo tempo, dará apoio à candidatura do senador. Chico, e aí, hein? 2 de julho é a grande festa da Bahia. Tem que ensaiar bem agora nessa conversa de hoje para também não ficar mal para a festa do dia 2 de julho. Então, eu creio que seja o que a gente esperava, aquela estratégia clássica de você se retira enquanto se apura, toca a sua candidatura na Bahia e segue o jogo. Mas não contamina meu comitê de campanha para outubro. Eu creio que a combinação óbvia é essa. Mas vamos ter que esperar. Vamos esperar. Se vai acontecer é o que a gente não sabe, né? E seria quase como dizer que existem 2 cenários, o nacional e o local, e que dá para separar o cenário nacional da campanha com o cenário baiano, né? Como se desse para separar as duas coisas. Vamos ver, tudo é possível na política, a gente vai ter que esperar para ver o que acontece hoje. Exato. A foto deste palanque com o presidente Lula, Jacques Wagner, Rui Costa. Todo mundo. A extrema-direita vai nadar com essa fotografia, Chico. Vai tentar fazer a festa, né? Mas acho que está todo mundo tratando assim, o Jacques Wagner como um personagem da Bahia, não é? E separando essas coisas. Sabe que a peleja na Bahia é com a turma do ACM, que é praticamente mais irmão, que é completamente mais irmão do que o Flávio Bolsonaro, é tão irmão do Vorcaro quanto o Flávio Bolsonaro. Então estão apostando muito nisso. O ACM Neto não vai poder falar do Jacques Wagner, há até um certo pacto em Salvador, na Bahia, em relação a isso, porque o ACM Neto levou dinheiro declaradamente, né? Alegou que que tinha feito uma consultoria. O ACM Neto, todo mundo conhece desde que ele nasceu, neto do poderoso ACM, ele nunca trabalhou fora a emissora da família. Ele é um verdadeiro herdeiro, aquela pessoa que nunca deu um dia de serviço fora de casa. Ou seja, ele finge que trabalha, né? Trabalha nas empresas da família, como muitos privilegiados desse país. Então, essa consultoria que ele deu para o Vorcaro, e ganhou acho que quase 4 milhões, a Bahia inteira não acredita, mas a Bahia sabe rir disso e sabe tirar a gozação possível, porque não acredita que o ACM Neto tenha prestado um serviço que valha 4 milhões ao Vorcaro. Mas o certo é que, passando a régua, o Jacques Wagner acredita que o ACM Neto não vai mexer nisso e o ACM Neto acredita que o Jacques Wagner não vai mexer nisso, então a Bahia fica como uma eleição à parte. Olha, não tem Vorcaro, não tem Banco Master na eleição da Bahia. E no fim do dia, tanto o senador, né,
como o PT da Bahia e o presidente Lula acreditam que, no caso na Bahia, são os programas sociais que vão garantir uma possível vitória do senador e do presidente Lula no estado. Pois é, eu acho que Perfeito. os baianos já tiveram que engolir a autodeclaração de ACM Neto como pardo. Depois disso. disso... O ACM Neto que se disse pardo, né? Depois disso, acho que os Depois baianos... disso vale qualquer coisa. Vale tudo. Olha só, gente. Vale o que vier. Estamos animados hoje, tem Jogo do Brasil, hein? Olha só. A gente fala agora de uma apuração do nosso repórter, do Kleber Lourenço, sobre as relações de Edir Macedo com as gestões de Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes. A Prefeitura de São Paulo e o governo do estado, eles concentravam juntos, em 2025, escuta bem o que eu vou falar agora, 85% da carteira de convênios do Banco Digimais, ligados ao fundador da Igreja Universal. O Kleber Lourenço ele teve acesso a documentos do próprio banco, que mostram que a cidade de São Paulo respondia sozinha por 60% da operação. Isso de consignados do Digimais, enquanto os outros 25% estavam vinculados ao funcionalismo estadual. Os dados revelam que a Prefeitura e o governo do estado viraram os principais clientes do Digimais, justamente no período em que a instituição já acumulava problemas financeiros. O ICL Notícias entrou em contato com o governo e também com a Prefeitura de São Paulo. A gestão do Tarcísio disse por nota que a solicitação de credenciamento do Digimais atendeu a todos os requisitos exigidos pelo Estado e também pelo Banco Central. O governo do Estado de São Paulo afirmou também que o banco representa uma parcela de 1,57% do total em operações do Estado e que já estuda medidas cautelares. A gestão de Ricardo Nunes alegou algo um pouco parecido. Também por nota, a Secretaria Municipal da Gestão afirmou que o Banco Digimais é uma das 57 instituições financeiras consignatárias cadastradas na Prefeitura, todas respeitando os termos da legislação. A gestão Nunes ainda informou que o Banco Digimais responde por menos de 3% das consignações em folhas de pagamentos dos servidores públicos. Heloísa Vilela, 85% da carteira de convênios do Banco Mais. Isso é um escândalo. Pois é. Esse é um escândalo gigantesco e não adianta eles dizerem quanto que eles têm operações, que isso é pouca coisa. O que importa é por que fizeram a operação com esse banco que já estava passando por um momento difícil. Deve ter sido justamente por isso, uma troca de favores para segurar as pontas, segurar as contas do Banco da Igreja Universal do Reino de Deus, do Edir Macedo. Essas coisas se resolvem lá no último andar dessas organizações. É tete a tete, líder de um lado com o líder do outro. Ou você acha que esse banco conseguiu se credenciar para fazer o consignado, porque é um banco muito eficiente, que tem um bom trabalho e vai lá e apresenta um bom projeto. Essas coisas acontecem, como eu disse, lá no topo, é lá por cima. E outra coisa, a gente está vendo toda essa discussão com o senador Jacques Wagner. Não vou diminuir a gravidade do que está sendo discutido com o senador, não é isso, mas veja bem, a gente está falando de um apartamento de 2.400.000 e de uma transferência para uma empresa de 3.500.000. A gente está falando aqui de 8 bilhões de reais. 8.500 bilhões de reais. É uma ordem de grandeza que não se compara. Então eu quero saber também se vai ter mandado de busca e apreensão, se vai ter abertura de contas, se vai ter uma apuração detalhada do porquê que a Prefeitura e o Estado de São Paulo foram permitir que esse banco fizesse empréstimos consignados para esse número todo de funcionários públicos. Tem que haver uma explicação e tem que haver uma apuração. E outra coisa que eu acho que é importante a gente notar também é o seguinte, né? Mês passado eu acompanhei aqui na Câmara dos Deputados, no apagar das luzes de uma sessão, o trabalho que foi feito pela bancada evangélica para passar uma proposta que dava isenção de imposto para qualquer compra, quer dizer, elas já são isentadas de tudo quanto tem imposto, vamos combinar, né? Mas para isentar de compras. Então, qualquer coisa que a igreja compre, ela vai ser isentada de imposto.
comprar jatinho, comprar carro de luxo, comprar joias, perfumes, o que seja. Já se estima que nisso aí o governo vai perder de arrecadação 50 bilhões de reais. Então você vai somando 50 bilhões de dinheiro que você não vai arrecadar ali. 8 bilhões e 500 milhões dessa transação do Digimais. 50 bilhões do Master, que também é ligado à Lagoinha, né? Então a gente está com o problema aí dos xiitas religiosos sangrando o país. Acho que a gente também tem que olhar por esse lado, porque não é possível, em nome de Deus, estarem sangrando o país essas pessoas que só querem saber de lucro, na verdade. Aí tá, Elô conseguiu amarrar o assunto como deve ser amarrado. Você tem uma mistura aí muito perigosa, né, de política e religião para beneficiar o banco dessa religião, o banco do Edir Macedo, no caso, e o banco da Lagoinha, na outra ponta, se a gente pega o caso Master. Então, é um rolo que é dos mais perigosos possíveis. É um rolo que gera cenas, como a gente tem visto nos jornais, cenas como assim, batalhões e mais batalhões da Polícia Militar dentro do Templo de Salomão, aqui em São Paulo, da Igreja Universal do Reino de Deus, ali perfilados, como se fosse no Conto de Aia, sabe? Aquela guarda lá do Conto de Aia. Então, é muito perigoso isso. A mesma PM que está no consignado do banco do Edir Macedo. Se eles soubessem, eles nem se ajoelhavam lá no Edir Macedo, porque eles podem perder dinheiro, porque estão colocando dinheiro num banco apodrecido. Mas essa mistura é um coquetel perigosíssimo, né? E a lista dos que precisam se explicar só aumenta, né? Sim. Então temos aí Cláudio Castro, temos Ibanez, Ricardo Nunes, né? Tarcísio de Freitas. E parece que não pega nada para ele nesse escândalo, né? O Elô comparou de uma maneira bem comparada. O Jacques Wagner está enrolado, mas, gente, e essa gente não? Quando o Tarcísio se junta ao Edir Macedo, que é dono do partido que ele pertence, os Republicanos, e coloca grande parte dos funcionários públicos do Estado no consignado do seu banco, não pega nada para o Tarcísio. O mesmo Tarcísio que foi financiado, teve a campanha financiada pelo Banco Master. Sim. Rio Previdência, né? Podemos ir para o Rio. O Rio Previdência, a gente pula ali, vamos passar a Dutra e vamos para o outro lado da Dutra. A mesma coisa, o Cláudio Castro enroladíssimo, ele não pega nada. Chico. O Ricardo Chico, Nunes... a gente não pode esquecer que o Edir Macedo, ele não tem só um banco, ele é dono de uma rede de televisão. Perfeito. Que é algo que interessa demais a qualquer político ter acesso para poder aparecer e aparecer bem, não é? Então tem muitos interesses em jogo aí que precisam ser analisados com muito cuidado, né? Com certeza, Elô. Exatamente, Elô. Com certeza. Vamos esperar, né, Chico? Vamos dar o benefício do tempo. Mas tem limite também. O Ricardo Nunes está enrolado também na questão do filme lá de terror sobre o Bolsonaro. O Dark Horse. O Dark Horse. Tem contrato suspeito para fazer o Wi-Fi que, ao que tudo indica, até agora, sabe-se que pode ter dinheiro desse contrato da prefeitura dentro do filme ou dentro da produtora. Que rolo. Sabe, a suspeita que tem um laranjal ali no viaduto do chão, onde fica a prefeitura, e não pega nada contra essa gente. É muito bom ser de direita, né? Olha só, deixa eu girar a pauta aqui, deixa eu trazer uma informação importante para a gente conversar agora, que diz o seguinte: o chanceler Mauro Vieira, ele usou o discurso que fez na Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos para mandar um recado para o Donald Trump. Ele fez um alerta contra qualquer tentativa de interferência externa nos assuntos domésticos do Brasil. Sem citar nomes, o ministro das Relações Exteriores defendeu o respeito à soberania nacional e afirmou que qualquer tentativa de ingerência deve ser rejeitada. A mensagem aconteceu no mesmo dia em que Trump usou as suas redes sociais para compartilhar um arquivo do site Newsmax, que aponta que o próximo grande foco dele é a desestabilização do Brasil. Olha só. A gente tem o print aqui. Enquanto isso, minha gente, o governo Lula briga por soberania, né? Porque a gente sabe que tem bolsonarista tentando
tentando não, né? Acho que de certa forma até conseguindo ali, né, botar alguns discursos importantes da extrema-direita na boca de Donald Trump. Sim, tem conseguido. Né? Conseguiu ter o tarifável aí, as tarifas que o Flávio Bolsonaro, seu irmão Eduardo, aquele outro Figueiredo lá, o neto do general, o neto do ditador, eles conseguiram impor tarifas ao Brasil, à economia do Brasil. É tanto que estão correndo lá agora para dizer que são eles também que vão derrubar as tarifas. Já mandaram cartinha, inclusive, já mandaram né? cartinha romântica e tal. Olha, essa eleição está pintando ser uma eleição Lula contra Donald Trump. A eleição está se afunilando para ser isso. A eleição está caminhando para ser uma eleição Lula contra o Trump. Tendo o bolsonarista apenas como ali o procurador, o representante aqui no Brasil. O fantoche, porque tem que ter alguém que seja brasileiro para concorrer. Mas está pintando uma eleição Trump versus Lula em pleno território nacional. Somos o alvo, de fato. E eu acho, Chico, que se for isso mesmo, favorece o presidente Lula, por incrível que pareça. A gente está vendo a situação na América Latina, né? A esquerda perdeu na Colômbia, a esquerda perdeu no Peru, mas isso não é... Eu estava conversando hoje com umas pessoas do Itamaraty e essas pessoas não consideram, assim, o corpo diplomático brasileiro não consideram que isso seja uma fatalidade, que é um efeito dominó e que já foram vários e que agora vai o Brasil. Não. Eles olham para esse discurso que o Mauro Vieira fez, por exemplo, eles citam como exemplo da musculatura que o Brasil tem no cenário internacional e da musculatura que o Brasil tem também para se defender, não esquecendo que todo o julgamento do 8 de janeiro foi feito debaixo da pressão do governo dos Estados Unidos, que adotou tarifas, que adotou a Lei Magnitsky, que tentou punir os juízes brasileiros que estavam fazendo o julgamento, e nada disso surtiu efeito. Foram todos julgados, condenados e presos. Então, eu acho, sim, foi boa essa conversa que eu tive hoje no Itamaraty para me dar uma ideia de que não existe uma visão fatalista por lá, que agora já era, então não tem jeito. Pelo contrário, se Donald Trump ficar se expondo abertamente em defesa do adversário do presidente Lula, porque não digo nem que seja em defesa do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro. Se ele está achando que é porque o Donald Trump é amigo dele, ele é mais otário do que a gente pensa. É contra o presidente Lula. Se ele continuar adotando isso, isso pode render pontos percentuais nas pesquisas para o Lula, como já rendeu toda vez que ele foi lá enfrentar o Donald Trump. Agora, a minha preocupação muito maior é com a briga que a gente não vai ver. É a pressão que vai ser invisível para o olho nu, que é a pressão nas mídias sociais. A extrema-direita, que opera as mídias sociais com muito mais eficiência do que a esquerda, e os donos, os algoritmos dessas mídias sociais, que já estão programados para avançar as pautas da direita. Essa e eu acho que deveria ser, a grande preocupação, muito mais do que o próprio Donald Trump. Sim, sem dúvida Perfeito, nenhuma. Elu. E a inteligência artificial também, né? Essa guerra subterrânea aí é que é o perigo. E os donos dos algoritmos são eles. Sim. Então você vai ver o tamanho do perigo que vai ser isso. E inteligência artificial também, sim, né? Sim, porque a gente sabe, que pertence a eles também. Que tem um grupo de trabalho, assim, no Tribunal Superior Eleitoral, mas que ainda nem tomou nenhuma atitude prática ainda sobre inteligência artificial. Um grupo que foi formado recentemente. E assim, outubro já está aí, Chico. Sim. Outubro já está aí. Estou falando do Tribunal Superior Eleitoral. Roberta? Quem vai mandar na eleição, Robert. E mais, assim, os dados dos brasileiros, meus, seus, todos os nossos hábitos, as nossas compras, os nossos gostos, isso está tudo na mão dos Estados Unidos. O Brasil não tem soberania digital. Eu não estou falando de construir data center, não. Porque construir data center, quem vai operar o data center continua sendo uma empresa estrangeira. Então, os nossos dados vão continuar na mão deles. E para fazer postagens direcionadas
já para pegar você no que você nem imagina que eles sabem de você e te trazer para a conversa deles, isso é facílimo. Sim, é o que a então publicidade é muito faz, né? mais perigoso. Exatamente, é muito mais perigoso. Então, eu acho que assim é fundamental a gente ter soberania digital e acho que é isso mesmo. O presidente Lula vai fazer a defesa da soberania, como já tem feito, e a gente aqui faz também, né? Porque o Brasil é meu, é seu, é nosso, é de todo mundo. Então a gente vai torcer e a gente é patriota, a gente é nacionalista. Essa camisa não pertence à direita nem à esquerda, é a camisa de todo brasileiro que gosta de futebol. É isso aí, Lu, estamos juntos. Vou até ser redundante agora, hein? Patriota do Brasil, né, Chico? Sim. Tem gente que não é patriota do Brasil, né? Não, eles são patriotas da Casa Branca, É né? isso. É sobre isso. Elô, É, exatamente. olha essa aqui, porque o deputado Sócrates Cavalcante, do PL, ele enviou um ofício à Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil após a decisão do ministro do STF, André Mendonça, que determinou a remoção de uma publicação feita pelo parlamentar. No vídeo, o deputado mencionava suspeitas de ligação entre o PT e facções criminosas. Sóstenes diz que o conteúdo se baseava em informações que circulam aí publicamente e sustenta que apenas autoridades americanas poderiam esclarecer o teor das supostas suspeitas. O pedido à embaixada busca um posicionamento oficial sobre supostas investigações envolvendo partidos de esquerda na América Latina e também organizações criminosas. O Sóstenes não engoliu essa, né? É incrível. É incrível, né? Ele foi lá, papai Trump, me deram um castigo, mandaram tirar meu vídeo da internet. Aí, agora é assim, toda vez que eles tiverem um problema na justiça brasileira, eles vão procurar a embaixada dos Estados Unidos, então se muda logo pra lá, bicho. Vai morar lá logo, debaixo das leis americanas para ver o que é bom pra tosse. Entendeu? Vai lá conviver com a perseguição aos imigrantes para ver se eles vão gostar. Fica lá de uma vez. Não pode ser assim, né? Não existe isso. Toda vez que eles têm um problema com a justiça, porque estão fazendo uma ligação que não existe, aí eles correm para a embaixada dos Estados Unidos. É de uma cretinice para quem se diz patriota e nacionalista sem tamanho, né? Tá ligado com tudo que a gente estava falando agora. Essa gente não tem patriotismo nenhum e você só consegue solapar a democracia do Brasil, de um país qualquer, via pressão externa, se tem os vendilhões da República aqui dentro, que é essa gente. Sim, tem que Completamente. Não, então querendo fazer dos Estados Unidos agora uma instância superior. Tem a primeira instância no Brasil, a segunda tem o STF e tem uma instância superior que seria o governo dos Estados Unidos. O Trump. O papai Trump. O Trump é a corte superior do Brasil. Pô, que enlouqueceu. E esse deputado devia... O imperador, né? Como disse o Lula, o imperador, né? Tá achando que é imperador. Exato, Elô. O que quer essa gente? E esse é o deputado dos 470 mil, que não explicou. Que foi encontrado... No armário, que ele não sabia o que estava fazendo lá. Apareceu, plim, a varinha mágica. Exatamente. Ai, gente. Olha, a lista é longa, viu? A lista é longa, que a gente daqui a pouco vai precisar começar a resolver, porque, enfim, já não está cabendo em uma página, Chico. Exatamente. Tomara que em outubro o povo tenha juízo e tire essa gente, pelo amor de Deus. É muito importante, de fato, essas eleições. Heloísa Vilela, vou te liberar para o esquenta do Jogo do Brasil. Olha que beleza. É isso aí, Vamos Elô. lá! Vamos lá, Brasil! Gostei da amarelinha, Elô. Quer arriscar um palpite, não? Olha, eu tô apostando aí um 2-1 pra gente. 2-1. Boa, Elô. O importante é ganhar. Anotei. E acho que o Neymar, se joga um tempo e olhe lá. Um tempo? Acho que nem isso, viu? Não 45? aguenta 10 minutos. isso, né? Eu vejo ele jogando lá no meu peixe, não aguenta 10 minutos. Aí vai cair no chão, vai chorar. Ai, me machucaram, né? Vai ser isso. Por aí. Elô, bom jogo pra gente, querida. Um beijo, até mais. Tchau, tchau. Chegou o informante da Copa, Rodrigo. O realmente. nosso homem na Copa. Boa Eu estava tarde. vendo vocês falarem que a turma do Bolsonaro só reclama pro papai Trump. né? Papai Trump. O Neymar, se cair no campo, é capaz, em vez de reclamar pro VAR, ele vai pedir pro Trump. Né? Trump, me ajuda aqui, não é isso? É da turma também, né? Total. É verdade.
Mas, assim, a atualização da Copa, a Bósnia 1-0. A Bósnia Bósnia ganhando, importantíssimo resultado. Opa, Bósnia contra? A Bósnia que tirou a Itália, tem que lembrar disso. É verdade, tirou a Itália da Copa. A Bósnia ganhando de 1-0 do Catar, se eu não estou enganado, é isso? Pô, que jogão, hein? Catar, Bósnia e Catar, veja só. Por isso que, olha, vamos lá. E o outro, Canadá 0, Suíça 0. Tenso clima em Canadá e Suíça. Entre Bósnia e Catar, eu prefiro a pausa para hidratação. A pausa para hidratação foi o melhor momento do jogo. Pois é. Né? Quem É está pena transmitindo o jogo que está gostando dessa pausa para hidratação. Porque é a hora de faturar, né? A hora de faturar. Ou a hora de recomendar é a Bet, porque essa é a Copa da jogatina, né? É descarado. Os caras estão, assim, é aberto, virou um cassino mesmo na palma da mão, né? Durante o jogo, né? Eles ficam incentivando a turma. Passam os odds, as odds. As odds ou os odds? Eu nunca sei. Eu acho que os odds. Os odds. Olha, o que vai sobrar para o Sistema Único de Saúde pagar, depois dessa Copa, de gente viciada, doente de bet, que virou uma doença brasileira, o que vai sobrar para o sistema de saúde pagar não vai ser brincadeira. Porque essas TVs estão viciando as pessoas de uma maneira, eu ia falar irresponsável, mas é mais do que isso, criminosa. Isso é crime, né? Bom. Agora, pausa para hidratação no futebol de várzea, o pessoal vai gostar de fazer. Daí faz para cerveja, né? Para churrasquinho. Para tomar uma... Pausa para hidratação, aí dura meia hora a pausa. A pessoa já acende o churrasco, já toma uma cerveja. E não volta mais, né? Não volta nunca mais. Certo. Gente, olha só, como é que o dinheiro some, hein, antes de chegar mesmo no cidadão? Essa é a pergunta da próxima série original do ICL, Orçamento Secreto. Nós enviamos nossos jornalistas a 5 cidades brasileiras, 5 cidades diferentes, tá? Para investigar repasses suspeitos do orçamento secreto, o maior esquema de corrupção legalizada do Brasil. A nossa repórter Amanda Miranda foi até Santa Catarina para investigar por que uma simples obra, né, de asfalto foi contratada por 12 milhões, um valor 3 vezes maior do que o estimado. Vamos assistir um trechinho da investigação da Amanda. Não é um desvio isolado, é um modelo no país. No Nordeste, em vez de desenvolvimento, asfalto. 2 órgãos federais que prestam serviços contra C que não tem nada a ver com estradas e rodovias, viraram campeões de obras de pavimentação com emendas parlamentares. Contratos milionários que estão na mira de investigações pelo país todo. No DENOX, os gastos com asfalto saltaram de 0 para mais de R$1 bilhão em menos de 3 anos. Auditorias apontam superfaturamento, falhas e pagamentos por serviços não executados. Os próprios órgãos já cobram na justiça mais de R$40 milhões. Em alguns casos, nem a obra existe. O asfalto é um grande ralo das emendas parlamentares. Você viu aí, né? O tipo de asfalto 3 vezes mais caro, provavelmente de um asfalto infinitamente superior. Assim, é o dinheiro que vai, né, para onde a gente não sabe, porque para a obra, de fato, ele não foi. Sem dúvida. É sobre isso. Por isso que a série Orçamento Secreto ela é tão necessária. E a estreia é neste domingo, às 8 horas da noite. Neste domingo agora, dia 28, tá? E além da Amanda, tem Elô Vilela, Luiz Costa Pinto, Fábio Panúzio, Alice Maciel, Manu Borges, um timaço do jornalismo investigativo que está trabalhando nessa denúncia. Garante seu ingresso. Tem o QR Code aqui, ou corre lá no endereço icln2.com.br. icln2.com.br. Corre, porque é domingo agora, tá? Dia 28, às 8 horas da noite. A gente chama agora o professor Leonardo Trevisan para repercutir as intenções de Donald Trump de interferir aqui nas eleições brasileiras, né, professor? Nossa Senhora, porque parece que ele vem com tudo e essa interferência ele já nem disfarça mais. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Chico. Boa tarde a todos que nos escutam, né? Não há dúvida nenhuma, né? É interferência descarada, né? É uma interferência real, sem nenhum disfarce, né? E o Brasil já escolheu um fórum internacional para dizer, olha, não dá.
Assim, desse jeito, não dá, né? O nosso chanceler, o ministro Mauro Vieira, na Assembleia Geral da OEA, da Organização dos Estados Americanos, lembrou, né, de alguns conceitos essenciais, né? Principalmente o princípio de igualdade soberana entre as nações são iguais em sua soberania, uma não se mete com a outra, né? Lembrou do conceito de autodeterminação dos povos e, principalmente, da não intervenção. Né? A fala do nosso chanceler, ela é importante porque ela vem com o rótulo oficial, né? Isso é a posição do governo brasileiro. Né? Então, de algum modo, nós estamos deixando bem claro, acompanhando, por exemplo, as ações que o Canadá tomou, né? Que o próprio México tomou, quando situações semelhantes aconteceram com falas do presidente Trump, né? O que conta dessa ação é a seguinte, né? É melhor não abaixar demais a cabeça para Trump, né? Não dá certo, né? Trump não respeita. Os fatos com o Canadá, com todos os países, deixaram muito claro que é melhor tratar de igual para igual do que tentar uma posição de acerto, de condescendência com as falas de Trump. É mais fácil para proteger os nossos interesses. Não, e assim, acho que vocês citaram essa publicação que o Trump fez ontem, né? Se referindo a um texto de um terceiro, dizendo, tivemos várias vitórias na América do Sul, próxima parada, Brasil. Deixou muito claro, né, que a próxima parada deles é aqui na eleição brasileira, depois de ter colhido vitórias no Peru com a Keiko Fujimori, aliás, hoje, né, foi declarada vencedora, não tem mais como ultrapassar o candidato de esquerda nas apurações, e na Colômbia que o Ivan Cepeda admitiu hoje a derrota, né? Então, está explícito, né? Está explícito até nas publicações do Donald Trump que ele vai partir para cima do Brasil. A gente não sabe como, porque aqui no caso brasileiro, a gente teve os exemplos, né, Chico e Roberta, que quando a intervenção foi muito escancarada, acabou revertendo contra, né? Então eles têm que ter cuidado, tem que fazer... O bolsonarismo vai tentar fazer isso, imagino, né, de uma maneira um pouco mais cautelosa, porque no primeiro tarifaço e nesse segundo pegou mal para eles, né? Acabou revertendo a favor do Lula. Vamos ver como é que vai se dar isso na prática, se vai ser através das redes sociais, né, favorecendo as postagens de direita, de extrema-direita, que eles controlam a partir de lá, ou se em declarações públicas, se na economia. Vamos aguardar, mas que eles vão tentar interferir de alguma forma, vão, e isso está claro até nas falas do Trump. O Trump fala como se a campanha eleitoral continuasse. Agora vamos estacionar ali no Brasil, vamos começar lá. É como se fosse a mesma campanha. São paradas de uma mesma campanha. O mesmo quintal, a mesma campanha. Roteiro, né? Um roteirinho. E você tem parlamentares brasileiros recorrendo aos Estados Unidos agora como fosse uma instância superior da justiça brasileira. Sim. Então, é uma hora de esculhambação total nesse sentido, né, professor? Mas... daí a importância de uma resposta dura de Itamaraty. Institucional, né? É isso, uma resposta do Itamaraty, uma resposta institucional, né? Que já começou, já foi feita, e eu acho que ela deve subir de grau. Né? Mas sabe, Rodrigo, acho que você levanta uma coisa importante, né? Que é o passo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos colocou o Brasil, depois de reconhecer que o Brasil era a maior potência econômica da América Latina e política, colocou o Brasil na mesma situação de Cuba, Nicarágua e Venezuela. Nós temos 4 problemas ainda na América Latina. Eles dizem, né? Então, Cuba, Venezuela, Nicarágua, há um engano aí, e o problema do engano começa, né, na seção de uma comparação do tamanho desses países. Né? A relação do Brasil, é bom a gente lembrar isso sempre, né? O Brasil é a 10ª economia do mundo, num reconhecimento em que, dependendo da posição de câmbio, nós podemos ir mais para frente. Não é o caso de Cuba, pobre país com 10 milhões de habitantes, absolutamente cercado. Não é o caso da Nicarágua, um país de 5 milhões de habitantes, e não é o caso da Venezuela, que teve um problema próprio de domínio do petróleo, uma situação específica. O Brasil não é isso. Né? Então, de alguma forma, é incompatível essa companhia, né, em relação ao Brasil, com Cuba, Venezuela. A visão norte-americana é uma visão
errada. Né? Antes de mais nada, é errada. Está misturando coisas que são desiguais. Né? Então, esse ponto é essencial para a gente entender o que é que precisa ser feito. Né? Primeiro de tudo, nós vamos deixar bem claro qual é a posição brasileira. Né? Segundo, né, isso já aconteceu. Né? Isto já aconteceu. Nós tivemos 3 ações diplomáticas que foram, de certa forma, complementares, que surtiram bastante efeito. É só a gente lembrar, Rodrigo, de agosto do ano passado, de agosto agora, do ano passado, quando do tarifaço, né, o Brasil deixou muito claro, né, que agia em 3 formas. Uma delas foi na diplomacia profissional, né, eficiente, um encontro com o Marco Rubio, no nosso chanceler o Mauro Vieira, que explicou a eles que não era por esse caminho. Um encontro empresarial, uma diplomacia empresarial dos empresários brasileiros, avisando os empresários americanos que eles iam perder dinheiro, de forma bem clara. Né? E uma ação da diplomacia militar, né, que é muito, muito relevante para os militares profissionais americanos. Sem Brasil, sem segurança no Atlântico Sul. Quem tem alguma dúvida sobre isso, dá um Googlezinho lá no Brasil na participação na Segunda Guerra Mundial, 80 anos atrás, e ter uma ideia melhor do que nós estamos falando. Né? Já na Segunda Guerra, o Brasil era relevante. Os fatos estão aumentando. Então, portanto, essa mistura é uma mistura enganosa, é uma mistura que, de uma outra palavra, ignorante. É uma mistura que ignora dimensões, né, e problemas. A pergunta que nós temos que fazer é por que está sendo feita. E aí é que vem a nossa resposta. A cada pouco, né, o presidente Trump parece que acorda e percebe, né, que o mandato dele vai terminar e que há sucessão para ele. E ele pretende se manter como árbitro dessa sucessão, pelo menos. Se não tentar continuar o governo, mas isso é meio, né, difícil de acontecer. E aí ele dá cutucadas, ora no Vence, ora no Marco Rubio, para manter a sua posição. Essa fala sobre o Brasil é uma típica cutucada em que ele dá um carinhozinho na cabeça do Marco Rubio para dizer, presta atenção em você. Ao mesmo tempo que manda o Vence para Islamabad para tratar da questão Irã. Como ele joga um pouco de luz na candidatura do Vence, ele deu um jeito de dar um agradinho na candidatura do Marco Rubio. Interessante isso, né? E se nós não olharmos para isso, nós não vamos entender por que fez. Porque se a gente for olhar com alguma calma, ele faz declarações dúbias. Ele diz, olha, o Brasil é um país politicamente perigoso, mas é um país importante. Se a gente quiser brincar com os dados, né, nesta semana agora que entra, chega a delegação da União Europeia que vem fazer a sua oferta sobre terras raras no Brasil. Os chineses já estão aqui. Né? Então, não há dúvida nenhuma que os Estados Unidos não podem tratar o Brasil como... Né? Fora isso, há fatos, gente. Fatos. Né? Vai doer no bolso dos empresários americanos. O Brasil tem outras alternativas. Hoje está posta, né, uma informação do Ministério da Economia brasileiro sobre o volume das nossas negociações externas. Nós temos 40, é a maior abertura da história brasileira. Nós temos 40, vamos falar português bem claro, nós temos 42 fregueses para os nossos produtos. Nós tínhamos 32. O cerco que os Estados Unidos fizeram para cima da gente fez com que o Brasil abrisse os olhos e fosse procurar freguês, e achou. Então, portanto, essas ameaças, pobre Venezuela que só tem petróleo para vender, Nicarágua tem algum outro mineral e Cuba toda cercada. É uma mistura absurda. Talvez a gente tenha que entender isso mais pelo lado das necessidades de Trump se manter
como um árbitro relevante na próxima eleição do que efetivamente um cuidado com o assunto Brasil. E olha, professor, falando nas intenções de Donald Trump sobre o Brasil, integrantes do governo Lula admitem ver sinais de inflexibilidade dos Estados Unidos na negociação sobre o tarifaço de 25%. No dia 6 de julho, o escritório do representante comercial dos Estados Unidos vai fazer uma audiência pública em Washington para discutir a disputa comercial entre os dois países. Mesmo tendo perdido o tarifaço e sem ser convidado, o senador Flávio Bolsonaro se inscreveu para falar sobre o tema por 5 minutos. Fontes da diplomacia brasileira avaliam que a ida dele é teatro político, abre aspas aqui, porque foi fala deles. Lembrando que a decisão sobre a aplicação das tarifas será tomada até o dia 15 de julho. E aí, professor, Flávio Bolsonaro sentado nesta mesa, juro, para discutir tarifas dos estadunidenses no Brasil. Roberta, na verdade ele está tentando contenção de danos, porque... Depois de enviar uma cartinha, né? Pedindo para que os Estados Unidos não aplicassem as tarifas. Contenção de danos, né? Porque sim, tá querendo... no tarifaço do ano passado ficou o rótulo de que o irmão dele, Eduardo Bolsonaro, prejudicou o Brasil. E dessa vez ele tentou ser um pouquinho mais discreto, mas como não deu, né? Porque ele tinha ido na Casa Branca alguns dias antes e depois veio o anúncio do tarifaço. No mesmo dia, o Trump publica a foto dos dois juntos. Então ficou assim, é um tarifaço quase que pedido pelo Flávio Bolsonaro. Sim. Isso está grudado nele para a campanha. Está tentando limpar a barra dele agora. Ele está tentando desgrudar essa marca, assim. Me parece que é isso. Eu não sei se o professor tem mais informação sobre isso, se do ponto de vista prático, né, Roberta, como você estava encaminhando a pergunta, se isso pode ter alguma relevância, a presença de um cara que é pré-candidato a presidente da República no Brasil. Eu usaria a expressão que o Chico usou, né? Eu usaria essa expressão. Né? Qual é? Não é bom negócio. Não é bom, não é bom negócio para ele. Não é bom negócio. Né? Porque, de alguma forma, não é? Nós temos que lembrar que a visão, né? A perspectiva, né? Do nacionalismo no Brasil está muito presente, ao contrário do que a gente imagina. Do que é só observar que logo depois dessa primeira estocada americana, né, o processo de defesa do presidente Lula ele subiu nas pesquisas. Isso é indiscutível. Né? Não há exemplo na história brasileira, eu vou repetir, tá? Não há exemplo na história brasileira de apoio eleitoral para frases, imagens, para atitudes antinacionalistas no Brasil. Todos que enveredaram por esse caminho se deram mal, historicamente. O brasileiro, de forma geral, tem muito claro, de uma forma assim, bem eficiente, quem manda na minha casa sou eu. Isso independe de volume educacional, independe da quantidade de dinheiro que tem na carteira. É uma perspectiva muito clara. Se alguém tem alguma memória sobre isso, observe, por exemplo, o governo Sarney. O governo Sarney fez boa parte da sua vitória eleitoral, aquela coisa com o MDB, em cima de uma atitude que era nacionalista. Para citar, nos 80, daí para frente, observe os demais. Todos que enveredaram por esse caminho perderam votos. Né? Portanto, eu desconfio que a operação, aquele gesto que o Rodrigo fez, né, de tentar sair de perto, limpar os bracinhos, né, me parece mais ou menos óbvio. Né? Eu não sei até onde isso provocará danos à candidatura de A, B ou C, mas que qualquer atitude antinacional, qualquer atitude de apoio a pretensões estrangeiras, e mais, quando a pessoa entender que tarifa significa menos venda para os Estados Unidos, menos venda para os Estados Unidos em determinadas regiões do país que tem essa conexão, vai significar menos emprego e renda, quando se entender isso, essa atitude vai ter um outro princípio.
Vamos falar sobre as eleições do Peru, você já deu uma adiantada aqui. Vamos aprofundar um pouquinho mais, aproveitar o professor que está aqui com a gente, porque a candidata de direita, Keiko Fujimori, abriu uma vantagem considerada irreversível na apuração do segundo turno das eleições presidenciais do Peru. Com a maior parte das urnas apuradas, ela soma 50,12% dos votos válidos, contra 49,88% do adversário de esquerda, o Roberto Sanches. Nossa, uma diferença muito pequena. Mas o Sanches afirmou que não reconhece o resultado da eleição. Em entrevista coletiva, o candidato acusou as autoridades eleitorais de permitirem uma fraude durante a contagem dos votos e convocou os apoiadores para novos protestos. Na tentativa de reverter o cenário, o político apresentou um recurso para anular os votos do exterior, alegando irregularidades administrativas no processo eleitoral. Mas especialistas em direito eleitoral, ouvidos pela imprensa peruana, avaliam que o pedido tem poucas chances de prosperar. Então temos aqui praticamente definido, né? E Keiko Fujimori. Decidido por Keiko no Peru, professor. Olha, o resultado da eleição peruana, o Peru é um caso muito à parte no contexto latino-americano, né? O Peru é um caso, Rodrigo, eu fiquei muito impressionado quando eu vi, né, que nos últimos 10 anos foram 7 primeiros ministros na Inglaterra, né? Então eu não fiquei tão assim assustado com o nosso pobre Peru aqui do lado, que teve 9 presidentes em 10 anos, né? Então, né, a Inglaterra também, né, está pertinho. Mas o que é que traduz isso? O que interessa sobre o Peru é exatamente o contrário da Inglaterra. A Inglaterra tem 7 primeiros ministros em 10 anos e está numa crise econômica cada vez maior, né? O desemprego é maior, o quadro é maior. O Peru é o contrário. É um fato inédito, absolutamente inédito. Se a gente não olhar para isso, não entende a crise peruana, não entende a situação peruana, né? Os políticos peruanos, o quadro em torno do exercício da política peruana não tem poder sobre a economia do país. Se a gente não entender isso, não entende muito pouco por que a China escolheu o Peru para fazer Xangai, né? O Peru é um país que desde 2006, Roberto, olha, são 20 anos, né? Tem o mesmo presidente do Banco Central, Flores Vijaldo, né? Eduardo Rodrigues Flores Vijaldo, né? Esse sujeito, ele é presidente do Banco Central com a mesma política econômica há 20 anos, que é uma política econômica que garante investidor estrangeiro, garante um equilíbrio dos soles, a moeda peruana com o dólar, garante, de certa forma, uma estabilidade econômica no Peru. O Peru, no ano passado, foi o país latino-americano que mais cresceu, com toda a crise, 3,4% de avanço no PIB. O Peru tem uma exportação absolutamente organizada de minerais. Isso não quer dizer que a renda do Peru vai para o povo, é outra história. O que quer dizer é que o país é estável economicamente. Roberta, 80%, é inacreditável isso, 80% dos deputados e senadores, agora senadores, mas 80% dos deputados não tinham Senado antes, só passou até agora. 80% dos deputados estão condenados na justiça por corrupção. Olha o absurdo! E continuam deputados, porque a cassação é da própria Câmara, ela não casa. Porque isso tem pouco resultado do ponto de vista concreto, financeiro. O Peru é um caso único. Se você me perguntar por que é que os chineses fazem os investimentos que fizeram no porto de Xangai, 4 bilhões de dólares de investimento para construir o porto mais moderno da América Latina, tem nada igual, capaz de receber super petroleiro, é totalmente automatizado. Se eles fizeram isso, é porque eles estão em acordo, não é com os 80% dos... Estão de acordo com o presidente do Banco Central. Se não olhar para isso, não entende nada sobre o quadro que é o Peru. O Peru é um caso único na América Latina.
E é muito complexo essa situação, porque, de alguma forma, isso dá uma desimportância, é a palavra desimportância, para esse resultado eleitoral, porque eles vão continuar numa briga de pequenas corrupções, enquanto o poder, de fato, está com o Banco Central e ninguém mexe. É um caso completamente diferente da Colômbia, onde nós vamos ter um governo de direita. Olha, eu faço poucas apostas. Eu tenho muito medo. É o problema do Bet. Eu não chego nem perto de nenhuma aposta. É palpite, professor. Palpite pode. Não é meu ramo, mas eu faço um palpite. Isso mesmo, uma aposta. O próximo governo colombiano vai ter muito problema para governar. Se você olha o perfil do Congresso, o colombiano, ele não tem... Repete Milei. Ele tem 8 senadores em 130 do partido dele e do coligado. Sim. 4 de cada um. Fora que a esquerda colombiana, não sei se a Roberta quer trazer primeiro os dados da Colômbia, né? Eu ia trazer, na verdade, só falar que, né, na verdade, a gente falou do Peru, que, enfim, há controvérsias e o candidato não aceitou. Na Colômbia já foi diferente, né, Rodrigo? Porque o candidato de esquerda... O Cepeda disse que tudo bem, o Cepeda, exatamente, aceitou a derrota. Porque ele sabe perfeitamente que o outro lado não vai governar. Então, professor, isso que eu ia... Imagina. Professor, o que eu ia dizer é que no caso da Colômbia, além dessa dificuldade, então na Colômbia o Ivan Cepeda reconheceu a derrota hoje, também por uma diferença ínfima de menos de 1%, né? 200 mil votos. Peru. Exatamente. Mas a diferença é que, primeiro, na Colômbia, o Abelardo de la Espriella, que ganhou, portanto, da extrema-direita, tem minoria parlamentar, e na Colômbia tem uma esquerda razoavelmente organizada, comandada pelo Gustavo Petro e agora pelo Ivan Cepeda. Então você vai ter metade do país com mobilização de rua, porque o Gustavo Petro governou mobilizando as ruas. Então, o Abelardo de la Espriella não vai ter vida fácil. Ele esperava ganhar por 8, 10 pontos de vantagem. Está ganhando por menos de 1 ponto. Então, e é uma direita de confronto. Está fazendo um discurso de caçar os adversários, de perseguir os adversários. Né? Bukele, ele quer colocar uma buquelização na Colômbia. Exato. Então, Colômbia é uma outra realidade. Se nós temos uma outra realidade para o Brasil, nós temos que olhar que a Colômbia faz uma tentativa que o mundo inteiro observa a tentativa da Colômbia, que é o chamado Pacto Histórico, né? Que é de você fazer uma negociação com a guerrilha primeiro, para ela diminuir o seu poder, para poder, de certa forma, combater o narcoterrorismo, combater a indústria da droga, que não para de crescer. Uma matéria do Financial Times, publicada agora, dia 17, né? Vale a pena, quem tiver curiosidade, é só observar, né? Do Geoff Dyer, é o autor da matéria. Rodrigo, essa matéria mostra que em 10 anos a produção de coca na Colômbia triplicou. Não para de produzir. O fato da guerrilha ser controlada por um acordo histórico não significou que a droga diminuiu. Se você colocar de alguma forma, se você colocar de alguma forma essa relação com o quadro que ele tem, Alguém precisa muito falar com o senhor, professor. Não, é coisa de escola, minha querida, é coisa de escola. É um problemão, é um problemão. O meu problema é que eu não sei, a minha inoperância é alta, eu não sei fazer, mesmo deixando o celular no silencioso, ele não para de tocar. Então, quando ele vem para outra coisa, ele para e toca. É final do semestre, deve ser aluno falando, professor, a minha nota, pelo amor de Deus. Meio ponto, meio ponto, me dá uma
uma segunda chance para entregar outro trabalho Rodrigo, final. você nem imagina como é esta semana e a próxima. Imagino. É uma sessão que a gente chama de sessão esmola. Professor, meu meio ponto. Professor, meu 1 ponto. Professor, eu juro por Deus que o semestre que vem eu vou ficar bem comportado. Eu vou entregar Acontece o trabalho. Isso é assim mesmo. Isso é todo semestre igual. É né? assim mesmo. Mas o que nós olhamos é que dificilmente, nesse contexto, o contexto colombiano, né, é um contexto diferente do peruano, e o contexto colombiano, a crise política deve aumentar. Né? Porque eles precisam, o mundo inteiro presta atenção na solução da Colômbia, porque é a única solução. A outra solução é você fazer mais violência, e que vai aumentar mais ainda a produção de droga. Né? Então, de alguma forma, isso exige muita cautela de se imaginar que essa solução do Esprieja de buquelizar, falar a mesma solução do Nayib Bukele, né? Criar grandes prisões, armas para todo lado, que isso vai resolver alguma coisa. Muito bom. Parece que não é esse o caminho. Ô, professor, a gente fez um mapa, né, para a gente ver como é que está a América Latina agora, em 2026, comparando como ela era em novembro de 2022. Dá uma olhada aí, ó. Governos de esquerda em vermelho, governos de direita em azul. E aí a gente vê, né? Quando o Lula ganha, né? O Lula ganha no final de 22, né, Roberto? Isso. Ali ainda tinha a Argentina de esquerda, Chile de esquerda, a Bolívia. Nossa. Colômbia mesmo, com Petro, né? E Venezuela. Só a mudança do mapa. O mapa muda completamente. Impressionante. Na verdade, o resto do Brasil. E a Venezuela, assim, o pessoal que fez o mapa está com uma certa boa vontade de botar como governo de esquerda. A Venezuela é uma junta trumpista governando, praticamente, né? É uma contenção de danos ou uma tentativa de sobrevivência da família Rodrigues ali, né? Da Delcy Rodrigues, que está na presidência. Então, uma fachada, né? É uma fachada, mas o mapa é impressionante, professor. Eu não estou ouvindo o professor Trevisan, agora sim. O que eu ia dizer é que é preciso ter muito cuidado, porque mesmo com a Venezuela, Maduro não foi capturado, Maduro foi entregue, que são coisas bem diferentes. Né? Então, são situações diferentes. Esse mapa me chama a atenção também, sabe, Roberto? Claro, com a de todos, né? Mas o que eu tenho olhado é que a diferença, esses mapas todos aqui de direita, esses governos todos não têm alcançado qualquer sucesso. Observe um a um. Né? A Argentina, para ficar no primeiro deles, né? Quando a Argentina melhora, a gente tem que fazer uma pergunta: melhora para quem? Né? Os supermercados argentinos acusam uma perda de compra de comida de 20% anual. Melhora para quem? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Né? Então, portanto, quando você olha para esse mapa, o Chile, por exemplo, também, mesma solução, viu? Mesma solução, Rodrigo. Bukele, vou fazer prisões, é o imigrante, tá bom. E a popularidade do governo está em baixa, tanto do Cast no Chile quanto do Milei na Argentina. É o mesmo caso da Bolívia. Bolívia também, rebelião popular. Né? É o mesmo caso da Bolívia. Então, você olha para isso, você tem uma solução que tem mais a ver com a eficiência das redes sociais de capitalizar votos do que soluções reais para a população. São coisas diferentes. Sem dúvida. Isso aí. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Ganhar uma eleição com força de mídia social, de rede social, que todos nós sabemos qual é a origem e tudo mais, é uma realidade. Solucionar problemas nacionais é outra. O problema segue o mesmo, quando não agravado. É o caso da Argentina, é só olhar os dados do supermercado. Mas os bancos argentinos vão muito bem, obrigado, a moeda... Tá bom, eu também acho. Eu quero saber o que acontece com quem vota. Não é diferente com o Chile, não é diferente na Bolívia, não é diferente em nenhum desses países. Portanto, eu acho que nós temos que
olhar para isso com a dimensão que ela tem, né? São vitórias eleitorais, produtos de ações, e são muito pequenas, todas elas com o país dividido. O Chile um pouco menos, mas todos os outros não chega a 4%, 5%. É bem apertadinho mesmo. É bem apertado. Então você tem uma polarização muito forte que explica que metade do país não caiu bem no canto de sereia, não ouviu muito aquele canto de sereia da internet e votou como achava que devia, né? O que eu me chama a atenção em todos esses países, eu gostaria de ouvir vocês, a gente chamar a atenção para isso e pensar um segundo, que eu acho que é o que o presidente Lula já disse também. O que nós temos de mais grave, e aliás, isso não é só no Brasil, isso não é só na América Latina, mas aqui é mais grave. Nós tivemos uma destruição completa, e esses os resultados da polarização. Nós tivemos uma destruição completa das posições de centro, tanto de centro-esquerda como de centro-direita. O presidente Lula falou há uns meses atrás que a maior tarefa dele era reconstruir o centro democrático no Brasil. Não é só aqui. Sim. Se repete, né, professor? Porque quando você destrói o centro, o que você provoca essa situação que nós temos assistido. Uma polarização muito forte e as redes sociais fazendo um grande papel em interferir e sem solucionar os verdadeiros problemas nacionais. As posições de centro, todas as vezes que a América Latina tendeu mais a posições de centro, ela melhorou equilibradamente, melhorou do ponto de vista econômico. Ou há uma cautela sobre isso, que eu acho que isso aí tem muito a ver com esse mapa tão lamentável, tão problemático como ele mostra. É isso, professor. Aí adversários viram inimigos, né? E a história a gente exatamente. Já e a sabe partir como daí, é que é. minha cara, o entendimento é cada vez menor. É isso. Ninguém segura. Professor, daqui a pouco tem Jogo do Brasil. Quer arriscar um palpite? Eu sou muito perigoso. Isso é um empate, vai bem. Empate, o pior é que tá com cara de empate. O professor de televisão tem uma cara de escosês, eu tô achando assim. Tá com a cara de escosês aí. Vai Não, olha. abrir aquele malte, né, professor? Vocês são muito simpáticos, mas não é bem isso aí, não. Eu acho que não sei se eles jogam toda essa bola. É isso aí. Vamos aguardar para ver. Vamos ver o jogo. Tá certo. E torcer bastante. É isso aí. É isso, bom? professor. Obrigada, Um abraço, professor. amigos. Obrigada Até pela mais, aula. filho. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau. Gente, olha, parece que a reunião do Lula com o Jacques Wagner acabou, mas não tem apareceu resultado? nenhuma informação, então Porra, o não sei, tô Lula, achando que ele O cara deve preparar um tira-gosto ali, uma coisa legal, pode até ser uma carajela da Bahia e tal, mas chamar o Jacques Wagner para conversar na beira do Jogo do Brasil, pô, Lula! Não dá, né? A não ser que seja uma tática, né? Se for afastar o Jacques Wagner na hora do intervalo do jogo, ninguém vai nem prestar Imagina atenção. você na sua casa, Roberto, faltando uma hora ali pro jogo, você vai chamar para uma reunião... Aparece o síndico na sua casa querendo discutir conta. Você fala, depois, meu querido. Não, vou falar, Chicão, hoje não. Hoje não. Chicão, hoje não vai dar. Pelo amor de Deus, então esse Lula gosta Não muito saiu de nada, política, né? por enquanto, a gente está de olho. Esse Lula nossa gosta muito de redação tá política, de para estar olho. discutindo isso... Reunião Na hora do acabou, mas por Eu enquanto... acho que o Lula vai esperar o 2 de julho passar, a festa na Bahia. Também tem isso, hein? Sim, hein? É aquela baita festa, vai lá, toma um banho de polvo na Bahia e volta de sede. É isso, gente. Estamos aqui nos preparativos. Daqui a pouco tem Brasil em Campo e a gente conversa agora com o Márcio Chagas, que é ex-árbitro. Márcio, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite ou boa tarde. Aqui no sul ainda, mesmo no inverno, o sol ainda está aparecendo um pouquinho. Então boa tarde. É boa tarde mesmo, Roberta. 5h15 da tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Chico. Chico, eu tô até com teu livro ali na estante ali, não é porque estou na tua frente, mas eu já li sim. Que aqui, honra, ó. professor! Chico, tá aqui, ó. Oh, que honra, cara! Sou seu fã. Sua história, sua história na arbitragem é maravilhosa. Sabe que o Márcio já sofreu poucas, não é poucas e boas, não, é muitas e pesadas. Muitas né? e ruins. Tanto no campo quanto na nossa profissão, no nosso ofício. Ele, como comentarista lá no sul da RBS também, enfrentou lá umas situações, então
Um grande comunicador brasileiro, um ex-árbitro, que tentou fazer o melhor possível, né? É isso. É isso. Márcio, deixa eu aproveitar, né, seu conhecimento sobre a arbitragem. Você está gostando das novas regras que estão valendo aí para a Copa do Mundo? Você está feliz com a arbitragem do que você viu até aqui? Eu estou feliz com a arbitragem brasileira, que é sempre muito contestada no país, né? E é aquela síndrome do cachorro vira-lata, tudo que vem de fora é melhor. Mas tanto o Wilton como o Rafael Claus e o Abate estão indo super bem na Copa do Mundo, demonstrando a qualidade da arbitragem brasileira, que não consegue trabalhar aqui no Brasil em virtude dessa cultura que se tem, né, do desrespeito, de não saber respeitar as regras do jogo, né? E lá eles estão tendo toda a tranquilidade de desempenhar o melhor que a arbitragem brasileira tem para mostrar, que aqui no Brasil, infelizmente, não conseguem. Mas da arbitragem brasileira eu estou satisfeito. Eu tenho alguma criticidade com relação a algumas situações que estão acontecendo, faltas claras que os árbitros estão deixando de marcar, né, terceirizando uma decisão, esperando sempre uma checagem ou até uma informação do VAR. Isso, no meu entendimento, é muito ruim, porque dá a impressão de que daqui a pouco, inclusive, os assistentes, né, os árbitros assistentes, os bandeirinhas, serão um cargo em extinção, serão abolidos do futebol também. Mas com relação à arbitragem no geral, eu tenho essa crítica dos árbitros não terem o poder de decisão tão enfático como já teve em outras Copas. E estou feliz com a arbitragem brasileira, que está desempenhando um papel muito positivo lá fora. Ô, Márcio, ontem acho que no jogo de Gana, né? Gana e Inglaterra teve um pênalti claro para Gana, que nem o VAR marcou, foi impressionante aquele lance, moral, né? Que acabou terminando 0-0, né? Mas para mim, pênalti claríssimo. Mas e o que você está achando do estilo, assim? Porque eles estão deixando o jogo correr bastante, né? A gente aqui no Campeonato Brasileiro tem o costume de ver, encostou, o jogador cai, o juiz dá a falta, né? Tem esse hábito mais aqui no Brasil. Parece que a ordem ali para deixar o jogo correr. Inclusive, os árbitros brasileiros estão seguindo essa linha. Se você gosta disso, e se isso poderia ser uma coisa para ser adotada aqui, tem que contar um pouco com os jogadores também, né? Porque aqui é um tal de cai-cai, né? O tempo inteiro, e fica aquela forçação de barra para falta. Mas me parece que na Copa a cultura não é qualquer trombada que vira falta, não. E aí o jogo anda mais, tem mais bola rolando, não é isso? A ideia da FIFA foi exatamente isso, aumentar o tempo de disputa, né? Na última Copa do Mundo foi de 58 minutos. E a ideia seria aumentar para mais de 60. Eu acho que estão batendo essa meta, né? Tudo é meta hoje, né? Estão aplicando como se fossem vendedores, tudo é meta. É verdade. E os árbitros estão seguindo exatamente isso que a FIFA adotou, mas para mim, aqui na América do Sul, isso não funciona. Né? Infelizmente, é um tipo de cultura que para cá não funciona, porque assim como a gente gosta de ver na Copa do Mundo, né, que o jogo flui, não se tem aquela roda tradicional dos jogadores estar o tempo inteiro em volta da arbitragem, contestando suas decisões. Lá apitou, acabou, né, a decisão ela é respeitada. Aqui no Brasil, a gente não consegue ter esse mesmo tipo de comportamento. E aí digo não só dos atletas, mas também das comissões técnicas, que inflamam jogadores dentro do campo de jogo. Muitas vezes, esse comportamento inadequado dos atletas parte dos bancos, que não aceitam as decisões, que quando o árbitro tem que chegar até a beira do campo para fazer a verificação no monitor do VAR, as áreas técnicas levantam, quase impossibilitam que o árbitro chegue até lá. Então, para cá, infelizmente, a gente não tem comportamento ainda evoluído para aceitar esse tipo de determinação. Exatamente. Ô Márcio, como é que você viu aquele episódio com o seu colega, o árbitro somali, o Omar Artan, que foi banido, né, pela FIFA? Como é que você viu aquilo? Você que conhece tanto esse assunto de preconceito, você que esteve sempre na resistência aqui no Brasil. Olha, de certa forma eu me identifiquei com ele em alguns momentos, né? Óbvio que ele está num patamar completamente diferente, um árbitro internacional, né, que estava chegando na maior competição do mundo, que é a Copa do Mundo. Eu não tive essa oportunidade, eu cheguei a ser aspirante FIFA, não cheguei a trabalhar em competições internacionais, mas é aquilo, né? Um sonho que foi simplesmente banido por um ditador, né? Como outros tantos ditadores que tem pelo mundo afora, porque não é só o Trump que é ditador. Aqui no nosso futebol a gente tem vários ditadores também, nos clubes fantasiados de dirigentes, que são ditadores, que não deixam, inclusive, os jogadores darem entrevistas, porque na concepção deles, jogadores só tem que pensar com os pés e não com a cabeça.
Então a gente também tem muita crítica com relação aos posicionamentos dos jogadores que muitas vezes preferem ficarem quietos do que perder um patrocínio, do que se expor. Eu recentemente assisti aquele seriado, até de certa forma meio romantizado, da saga de 70, né, onde traz um episódio ali da seleção e todo aquele ufanismo com relação aos militares, né, e os militares usando, né, o futebol como uma cortina de fumaça para tentar contemporizar e usar alguns jogadores como o Pelé, né, como uma peça-chave para passar uma imagem de que o país estava no caminho certo, e a gente sabe que não, né? Então, tem tudo isso dentro do futebol, infelizmente. O futebol ele é uma continuidade, uma extensão da nossa sociedade. E isso está sendo demonstrado na Copa do Mundo, onde um ditador, né, alaranjado, acha que é o dono do mundo e não só o presidente do seu país. Pois é. Perfeito. Deixa eu perguntar rapidamente, depois a gente vai tratar um assunto mais sério, que é sobre bets nessa Copa do Mundo. Hoje temos um mexicano, né, apitando, Brasil e Escócia. O que esperar do senhor César Ramos, hein? Eu acho que o que a gente pode esperar é mais de 60 minutos no jogo. Isso é uma certeza. Bola rolando. Bola rolando. Então, o Ancelotti, né, com toda a sua experiência, eu acho que ele vai montar um time mais firme para suportar, porque com certeza os escoceses vão jogar um futebol mais ríspido, mais duro, e os jogadores brasileiros têm que entender isso rapidamente, de não tentar fazer o que eles fazem, sendo que a maioria não joga mais aqui, mas de não fazer o que normalmente o jogador brasileiro faz por aqui, de fazer cera, de simular, né, de cair no chão, tromba em cima, mas põe a mão no joelho, ou tromba na perna, põe a mão na cabeça, essas coisas que normalmente a gente costuma ver por aqui, que para mim é um desserviço total, porque demonstra, né, uma tentativa constante de ludibriar e enganar a arbitragem, não só a arbitragem, mas como a imprensa que está assistindo e comentando, como o público que está pagando para assistir um espetáculo, e muitas vezes ali a malandragem brasileira ela pesa muito mais do que realmente o espetáculo. Pois é. Perfeito. Olha, não dá para falar, né, de Copa sem falar no avanço das bets, né, sobre o futebol e as transmissões esportivas também. Diversos parlamentares já apresentaram medidas para interromper esse tipo de publicidade, principalmente as que induzem a audiência a apostar durante o jogo. A deputada Camila Jara apresentou um projeto de lei para conter a publicidade dissimulada de apostas nas transmissões. Essa discussão é, aliás, tema principal da revista Liberta desta semana, e nós liberamos a capa para você. Olha só a capa da revista Liberta. E eu vou aproveitar e pedir para você seguir a conta da revista Liberta, só lá no Instagram, @Revista Liberta, para você ficar por dentro das novidades também da nossa revista e também assinar, né, Rodrigo? Não, eu ia falar da capa, né? Assim, quem está só nos ouvindo, vale a pena olhar para essa capa aí, é genial, né? É uma mistura de tigrinho com casé, é isso mesmo, né? É o casé chamando para o tigrinho, porque muita gente até torcendo pelo casé, porque é uma visão meio romantizada. Não é mais a televisão do casé, ele vendeu aquela televisão para um grupo internacional. É uma maneira utópica de ver, né, como fosse o casé lá do começo, daquele streaming. Tem que saber que hoje é uma holding que fica nas Ilhas Caimã, que é dona da Cazé TV. Que é dona da Cazé TV. Então, esqueça o romantismo, é uma TV como qualquer outra. Pode até gostar da transmissão, não estou dizendo para gostar, para não gostar. Agora, me parece que a Cazé é até a mais agressiva, né, na hora da venda das bets. Mas queria ouvir o Márcio, que deve estar acompanhando isso com um olhar crítico que ele sempre tem, né? O que ele está achando disso? E não é só na Cazé que tem bet, é em todas as televisões. Todas têm. Por favor, né? Todas são sócias de bet. E aí, na realidade, a gente já vem tendo esse avanço das bets no Campeonato Brasileiro há mais de 4 anos, né? Todos os clubes brasileiros são patrocinados por bets. Todos. Só que nessa romantização, e até pelo crescimento da TV Cazé, a gente não imaginou que ele iria se render a esse neoliberalismo e capitalismo avassalador. Agressivo. Que está sendo. Agressivo demais. Parece que não se tem uma ideia da quantidade de pessoas hoje no Brasil que estão endividadas em virtude das bets, né? Que se tem uma ideia onde, através de um jogo, eu vou salvar minha vida financeira e vou virar um milionário, e a gente sabe que não é assim que funciona, né? E as pessoas, infelizmente, num desespero, e essas pessoas sendo, né, influenciadoras, elas incentivam as pessoas a apostarem, se endividarem cada vez mais. Olha, está sendo, para mim, uma coisa muito agressiva com o nosso povo, né?
A gente tem que levar em consideração que, infelizmente, a gente vive num país completamente desigual, onde há, né, uma classe pobre que acredita que vai surgir um super-herói, um salvador que vai resolver todos os problemas, e a gente sabe que não. Né? E eu sempre brinquei com relação a essa bet, quando a FIFA lançou em 2019 o protocolo de combate ao racismo, né, que o Infantino chegou para ser o salvador, né, e transferiu toda a responsabilidade para o colo dos árbitros, tirando a responsabilidade da FIFA, e aí naquele ímpeto, né, de dizer que agora os árbitros é que vão tomar a providência. Então os árbitros têm um primeiro momento para parar a partida, quando houver as manifestações, no segundo momento para de novo, vai para o vestiário, e só no terceiro momento é que se encerra a partida. Só que nunca chega no terceiro momento. Até porque os árbitros, né, em sua grande maioria, ninguém vai ser super-herói de ir contra patrocínio, televisão, bilheteria e as bets. Não tem como ir contra a bet. Sim. É muito complicado. Muito avassalador. Até porque, gente, é um problema de saúde pública. Assim. Pública. É um Total, problema total. de saúde pública. Total, Roberto. E Segundo os dados, as bets hoje, né, ela só perde pro álcool, pra cocaína e depois já é a bet. O terceiro maior vício no mundo. Sim, sim. mas sim. não é Já tratado jogatina. como tal, né? Assim, eu sou contra, mas se quer apostar, aposta. Agora, publicidade, não. E é um incentivo durante o jogo, na hora que a Não. pessoa está na emoção do jogo, né? Então, apresenta a odd, né? Que é aquela a probabilidade proporção, de você a chance de ganhar. Ó, se você jogar agora para o Canadá, vai ser X, para a Suíça, Y. Então, a pessoa pega ali naquela emoção. É muito desleal, assim, né? Eu lembro sempre, né, que na época dos 13 pontos da loteca, a pessoa ia uma vez da semana lá, preenchia um papelzinho, não tinha aquela coisa da adrenalina, até... Tinha gente que até era viciada em jogo, mas não era um negócio tão agressivo e não tinha esse nível de jogar com as emoções e com esse e com a obsessão das pessoas. E não tínhamos isso aqui, né? O telefone. É isso. Exato. Que é um facilitador que está o tempo inteiro na mão das pessoas, né? E as pessoas buscando informação incessantemente. Então também tem essa questão do telefone aí que faz com que as pessoas se motivem o tempo inteiro a estar acessando, buscando alternativas de pagar uma conta da água, uma conta da luz, ou uma prestação que está atrasada. É um desespero total, demonstrando que a gente está num país subdesenvolvido que precisa urgentemente, né, de uma educação adequada para todos de qualidade. É isso. Eu Muito teria bom, o mesmo comportamento que tivemos com os cigarros. Assim. Eu ia citar isso aí. Minimamente. Eu sou da geração ali dos anos 80, onde Hollywood, todos esses cigarros aí, o bacana era fumar, né? Foram feitas campanhas, se acabou com propaganda de cigarro, assim como se tem tentado acabar com propaganda de cerveja, do álcool também, porque é mais uma política pública que tem que ser trabalhada incessantemente para que essas pessoas não se endividem, não tirem suas vidas e consigam lidar com o que ganham mensalmente. Infelizmente, o pouco que ganham, mas tem que ser isso aí. É isso. Perfeito, Márcio, para a gente finalizar, quer arriscar um palpite pro jogo? Eu tô torcendo pro Brasil mais em virtude dos meus filhos, tá? E por questões políticas é difícil de torcer pro Brasil, Sim. mas eu vou apostar num 2-1. 2-1. Tá? Um 2-1, mas eu particularmente não quero ver o Neymar em campo, porque esse é um dos que tem colaborado e muito para essa agressividade total das bets também presente no futebol. Não que eu não seja fã do seu futebol, já fui, hoje não sou mais, porque para mim ele não é mais aquele atleta de 10 anos atrás, assim como também não sou a mesma pessoa de 10 anos atrás, mas não mereceria em qualquer outra seleção, em qualquer outro momento, com qualquer outro treinador, jamais seria escalado, convocado. Mas a gente sabe quais são os motivos reais dessa escalação dele por lá, e infelizmente o Brasil ele anda num retrocesso há muito tempo, mas em outubro a gente não vai fazer isso acontecer de novo. Muito bom. Boa, grande Márcio. Márcio Chagas, bom jogo pra gente. Valeu. Bom jogo, boa vitória para nós. Vamos lá, Volte vamos sempre. nessa. Abração. Obrigada. Obrigado. É isso, né? Já demos aqui a capa da Revista Liberta, já convidei nossa audiência para seguir a nossa conta no Instagram, a conta da Revista Liberta, tá? @Revista Liberta, e também te convido a assinar a nossa revista. Corre lá no icl.com.br/revista. icl.com.br/revista, tá bom?
Você sabe também, só para finalizar, que a gente tem um espaço, né, dentro do Papo Legal, que é a nossa plataforma, né? E a conversa da próxima semana, que a gente tem um espaço para conversa com os nossos jornalistas, né? Vai ser com... é de amanhã, não é? Amanhã, 10h30. Eu tô achando que hoje é sexta-feira. Enlouqueceu com essa Copa no meio. Já dei boa noite. Olha, tô ansiosa, gente. Olha só, o papo amanhã é com Leandro Demore, na sala Papo Legal com a redação do ICL, tá bom? Que horas? Corre lá, 10h30. vai ser às 10h30 da manhã. Boa! Amanhã, gente. Amanhã, às 10h30, com o boss, hein? Leandro Demore. Vamos dar uma olhadinha na nossa enquete? Olha só, 91% acham que o Ancelotti não deveria ter convocado o Neymar. 4% manteriam o Neymar no branco, 4% falam que o Brasil precisa dele. Olha, acho que não sei se influenciamos a opinião, mas o fato é que concordamos todos aqui sobre isso. Estamos bem sintonizados, é isso aí. Fechou, né? A gente acertou o bolão. Eu e o Rodrigo, na semana passada. Chuta aí o placar pra gente ir embora. Hoje, 1-0 pro Brasil. Pobre. 1-0? Eu vou chutar 2-1, vai. 2-0 Brasil. 2-0 Brasil. Tá bom. Pronto, amanhã tem 3 aqui. Vamos nessa. Bom jogo pra gente. Até amanhã. Bota sua camisa amarela. Vamos torcer pelo Brasil. Tchau. Ipojuca, Pernambuco, número 60 de uma rua sossegada. Simone morava com os pais e dava aulas na cidade mais rica do estado. Ela foi chamada para depor e poderia finalmente esclarecer a rota do dinheiro que sumia. Mas quando chegou o dia, não pôde falar. O delegado não estava lá. Tensa, Simone voltou para casa. Encontrou sua mãe no portão, mas também 2 homens do outro lado da rua. Foi quando ela se virou e perdeu a vida. Essa história que eu encontrei lá mostra um lado da corrupção que não é só notícia, não é só dinheiro, mas uma história de corrupção que ganha um rosto e um nome. Uma história que faz desaparecer vagas em escolas, leitos em hospitais e pessoas que imaginavam um futuro diferente para todo o Brasil. Acompanhe comigo, Heloísa Vilela, essa história de medo e silêncio no documentário especial do ICL chamado Orçamento Secreto. Ele vai ao ar no dia 28 de junho, às 8 horas da noite. Garanta seu ingresso gratuito.